Olá, empreendedores! Você está conectado no programa Empreendendo Já, programa de difusão da cultura empreendedora que busca unir, organizar, articular os ecossistemas empreendedores. Sou Odair Soares e venho aqui apresentar para vocês esse nosso programa semanal. Hoje nós teremos os seguintes destaques: a importância da resiliência para o empreendedor. Falaremos também da vinculação entre a cultura e o empreendedorismo e, por último, trataremos de questões da Escola de Inovadores, do Inova Paula Souza, do Centro Paula Souza. Você está ligado na TV Tati e conecte-se com os nossos programas através do nosso YouTube, que inclusive eu peço a vocês, curtam, aproveitem e também ajudem-nos a divulgar. Também teremos e temos, né, o nosso acesso via Facebook e Instagram. O programa Empreendendo Já é um programa que traz tudo sobre empreendedorismo, inovação e novos negócios. Você acessa o programa através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, usando Projeto Empreendendo Já e também através do YouTube, Empreendendo. Vem com a gente, mudar sua vida e fazer um Brasil diferente. O nosso programa Empreendendo Já conta com o apoio dos patrocinadores que vocês estão vendo aí na tela: MBA Exalc USP, Nova Ismar e Mag Seguros. O pensamento da semana. Toda semana nós trazemos aqui uma ideia para a nossa reflexão. O tema de hoje é resiliência. Mas afinal, o que é resiliência? Resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas. É aquela capacidade de nós, ao sofrermos um problema ou termos um problema, nós não nos abalarmos, né? Constantemente, diariamente, nós temos problemas. É claro que esses problemas, eles independem da nossa vontade. São questões que surgem no nosso dia a dia e que alguns são maiores, outros menores, mas, como nós veremos, é exatamente essa capacidade de lidar com esses problemas que nos dará uma mais forte ou menos forte resiliência. Portanto, a resiliência, ela diz respeito a fundamentos da atitude empreendedora. Pois, se você, frente a um problema, corre para debaixo da cama, você terá problemas. Outros problemas, além desses que você já tem. Nós, como empreendedores, precisamos, ao sofrer impacto de algum problema, ter a capacidade de sermos serenos e sábios. Essa serenidade e essa sabedoria, é claro, ela vem com o tempo, mas se nós não tivermos clareza, não agirmos de maneira consciente, nós não conseguiremos reagir adequadamente. Então, tudo depende exatamente do nosso treinamento, consciência e treinamento. Bem, mas quando nós falamos em resiliência, nós estamos aqui pensando numa primeira postura,
que é o que a gente chama de uma vacina mental, né? Mas é aquela postura, aquela posição que nos traz uma imunidade mental. É a base, portanto, essa imunidade, para criar a resiliência emocional. Muito se fala hoje em posturas, orientações cerebrais para que nós possamos levar em conta as nossas emoções e as emoções das pessoas com as quais nós nos dirigimos. Mas sempre necessário é que nós façamos isso de maneira planejada, articulada e organizada. A resiliência, ela condiciona a mente a tolerar os pensamentos assustadores. Consegue esquivar-se de sofrimento todo aquele empreendedor que, ao se deparar com o problema, ele não corra para debaixo da cama ou ainda também não desconsidere, porque às vezes nós temos também um péssimo hábito de colocar de lado problemas. Os problemas não podem e não devem ser colocados de lado. Tem uma frase que eu gosto muito de apresentar, que é uma frase do filósofo, o Epicuro, que diz assim, vocês estão vendo aí na tela, né? Os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e às tempestades. O que nós podemos depreender desta frase? É que devemos até dar graças a Deus de termos problemas. É engraçado, mas eu, como professor, né, época de prova, de apresentação de trabalhos, muitos alunos me procuram para dizer assim, ai professor, estou com um problema, ou não fiz tal atividade, tal tarefa, não estudei por conta de problemas. Se você um dia for meu aluno, não diga isso para mim, que eu vou olhar para você e vou dizer, graças a Deus você está vivo. Ora, problemas fazem parte do nosso dia a dia. E é exatamente em não tendo medo e não colocando para debaixo do tapete o problema é que nós crescemos, é que nós superamos. Se nós olharmos toda a história da humanidade, nós veremos que os grandes saltos, os grandes crescimentos da humanidade, do seu conhecimento, das suas posturas, né, ocorreram em função de problemas. Portanto, o homem cresce em função da preocupação e da específica solução de problemas. Se vocês observarem, e nós trataremos disso em outras oportunidades aqui no nosso programa, toda a inovação ela passa necessariamente pela preocupação em solucionar problemas. Bem, outra frase que eu acho interessante nós trazermos aqui para vocês é a frase do Aparício Torelli, conhecido Barão de Itararé. Foi um jornalista muito perspicaz que viveu no início do século passado e que ele tem frases hilárias, né? Uma das frases, que não é tão hilária, mas assim, que traz o reflexo da realidade e que, em última instância, é a conclusão da resiliência bem aplicada, bem exercida. Ele diz assim, como vocês podem ver na tela, não é triste mudar de ideia, triste é não ter ideia para mudar. É uma bela frase, uma bela ideia, né? Que ele traz aqui para nós. Nós não podemos
pensar em hipótese alguma em não ter ideias. Afinal de contas, como empreendedores que somos, ou que pretendemos ser, ideias são o centro das nossas realizações. E as ideias, elas vêm muito em função dos problemas. Nós, nossa trajetória aqui no programa de hoje, vamos falar de resiliência também na cultura. Eu assisti e trago para vocês aqui o filme e solicito a vocês, convido vocês a assistirem esse filme. É o Padman. Padman tem uma tradução talvez não muito adequada para os nossos costumes, né? Mas Padman significa o homem absorvente. E afinal de contas, o que trata essa história? Claro, aqui eu não vou fazer um spoiler do filme. Afinal de contas, eu tenho certeza que vocês irão assistir. Esse filme que é um exemplo de resiliência, de empreendedorismo, de foco, de concentração. Ele trata de uma pessoa, eu vou dizer o nome dele aqui, o Arunachalam Muruganathan. É um nome difícil porque é indiano. Se passa na Índia, numa região muito agrícola, muito afastada dos grandes centros, e é uma história real. Esse nosso indivíduo, que é a chave da história, ele, observando algumas ações meio primitivas, né? Quando as mulheres, ao ficarem menstruadas, elas deixavam de comparecer ao trabalho, se afastavam, se isolavam da comunidade. Por quê? Porque não tinham na sua cultura o hábito do uso do absorvente. Gente, isso aconteceu e ainda acontece em algumas sociedades, em algumas comunidades. Portanto, ele teve a grande sacada de encontrar uma solução para que o absorvente, que era muito caro, inacessível para as famílias, para as mulheres, pudesse ser adquirido a preços muito baixos, tipo 2 rúpias, né? 2 rúpias talvez equivalha hoje a em torno de 50 centavos cada absorvente, se muito, né? Nós trazemos essa ideia para vocês porque ele não foi numa primeira vez que ele conseguiu resolver o problema. O problema ficou martelando a cabeça dele durante muito tempo, Ele fez de um jeito, fez de outro, chegou até a se machucar. Ele não falava um inglês fluente, tendo que se comunicar com outras sociedades que falavam inglês fluente. Bom, até que ele conseguiu desenvolver um absorvente adequado. Mas qual o problema? Como é que um homem vai falar de menstruação ou de absorvente com mulheres numa sociedade com limitações de comunicação entre homens e mulheres sobre questões mais íntimas? Ele teve a contribuição de outras pessoas nessa trajetória. E isso é uma demonstração cabal de como a resiliência faz com que o empreendedor não se dobre aos primeiros problemas que acontecerem na sua trajetória. Ele tem que olhar o problema e buscar o quê? Ou contornar ou enfrentar o problema, pois não existe outra alternativa. O que não podemos é nos desesperar ou ainda
colocarmos o problema debaixo do tapete, como aquela sujeira que alguém no futuro vai resolver para você. Chame para você a responsabilidade. Busque sempre trazer não só a responsabilidade, mas estar no centro, na preocupação de resolver o problema. Claro, ninguém resolve problema sozinho. E esse filme vai trazer exatamente essa demonstração, de que ele não resolveu sozinho, ele resolveu apoiado em várias e várias pessoas, mas ele era o centro, ele é que tinha as preocupações. Portanto, assista a esse filme. Nós veremos agora, no nosso site, nós temos lá uma biblioteca. No nosso encontro passado, nós falamos dessa biblioteca. Falamos que lá tem indicação de livros, falamos que lá tem indicação tem alguns trabalhos feitos por alguns ex-alunos nossos, e tem também filmes, indicação de filmes. Esse filme foi colocado recentemente nessa biblioteca. E para acessar a biblioteca, vocês estão vendo aqui na tela que é só clicar, digitar, empreendendo.com.br, digitar em biblioteca, abrirá uma banda onde terão vários itens e um dos itens, Filmes a Z. E lá vocês encontrarão a indicação e um pequeno resumo desse filme. Mas, independente disso, assistam o filme. O filme tem lá algumas limitações, algumas dificuldades para uma série de pessoas, mas ele é legendado e o indiano fala muito rápido, né? E por falar muito rápido, a legenda também ela passa rápido. Mas, atenção, assista o filme que eu tenho certeza absoluta que vocês irão adorar. Bem, não seria possível fazer o nosso programa se nós não tivéssemos os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, aqueles que conseguem nos contribuir, ajudar-nos com finanças, com recursos financeiros. São eles o MBA Exalc USP, Nova Ismar e a MAG Seguros. Como nós havíamos dito no início do nosso programa, nós falaremos agora da Escola de Inovadores da FATEC Sertãozinho, mas que na realidade nesse semestre foi da FATEC Sertãozinho. Mas a Escola de Inovadores é uma iniciativa do Inova Paula Souza. O Inova Paula Souza, ele é um órgão, como diz o próprio nome, Inova, preocupado com a inovação. E ele é do Centro Paula Souza, que é um órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Embaixo do Centro Paula Souza ficam as FATECs e ETECs. ETECs, Escolas de Ensino Médio Técnicas, e a FATEC, Escola de Tecnologia, Ensino Superior. As ações do Inova, que é uma área, um braço do Centro Paula Souza, tem se concentrado ultimamente na Escola de Inovadores. A Escola de Inovadores, ela tem por objetivo ensinar pessoas com espírito empreendedor
a transformar ideias inovadoras em startups. Lembrando que startups são aquelas ideias, né? Não necessariamente empresas ainda, mas são ideias que os empreendedores eles têm e que entendem que é possível de levar à frente, de tocar essa ideia, de empreender em cima dessa ideia. E é exatamente essa ideia que você pode chamar de startups. Portanto, startup é desde a ideia até a transformação dessa ideia num projeto piloto, num projeto escrito e ainda transformar numa empresa com CNPJ. Mas nem toda startup, eu diria que a maioria das startups, elas não têm nem CNPJ. Ela representa essencialmente uma ideia. Bem, e aí com isso, a Escola de Inovadores teve o encerramento de uma das turmas agora nesse fim de semana e vamos só dar uma ideia de como funciona essa escola. Ela não é uma escola regular, não tem um diploma, vamos dizer assim, quando você conclui essa escola, até porque é um curso de extensão, portanto, qualquer um pode fazer essa escola de inovadores, basta ter uma ideia de uma startup, e aí você se inscreve e nós tivemos na FATEC Sertãozinho, mais de 150 inscritos. Desses, nós selecionamos 39. Esses 39 inscritos passaram por um processo onde foi-lhes mostrado, através de aulas, claro, em função da pandemia, aulas remotas, à distância, que ficaram disponíveis no site do Inova Paula Souza, do programa Escola de Inovadores Digital. O conteúdo desse material foi passado num programa de 40 horas, e aí, só para vocês terem ideia, 10 encontros de 40 horas no total, onde foram abordados gestão empresarial básica, design thinking, prototipagem, Canvas, marketing, tecnologia aplicada aos negócios, finanças e mercados. Nós veremos agora alguns dos, o que a gente chama de pitch, né? Algumas das apresentações de participantes. É claro que tiveram vários, de 39, pelo menos aí nós tivemos aí ao final uma apresentação de pitch de quase uma dezena. Mas nós veremos agora, na sequência, 3 apresentações de 1 minuto cada, para vocês terem um pouco a ideia do que representa a Escola de Inovadores. Olá, Wellington Leite, representando aqui a startup Dirija Mais Fácil Treinamentos Digitais, trazendo aqui soluções para o trânsito, onde reunirá condutores e instrutores, empresas e escolas. Temos aqui um exemplo que é a Dona Maria, enfermeira, 35 anos, que precisa voltar a dirigir. E temos outro exemplo aqui que é o instrutor Rogério, desempregado que precisa voltar a ter uma renda mensal. Eles estarão logados, eles estarão conectados através de um aplicativo, onde terão condições de manterem uma comunicação atendendo ambas necessidades, com comodidade, segurança, tudo num só lugar. Olá! Na economia circular, o ato de se negociar um bem ou serviço não se finaliza quando se está com o produto. Ele continua,
durante o seu uso e após o seu descarte direcionado. Ou seja, quando esse mesmo produto volta ao sistema produtivo como uma terceira fonte de recursos, integrando assim um elo de uma corrente de suprimentos sem fim, poupando a extração dos finitos e já escassos recursos naturais, impulsionando inovações tecnológicas, geração de empregos, redução de custos e aumento de ganhos para todos os envolvidos nesse processo. A plataforma Ciclo Valor está nascendo para conectar esses elos de uma forma coesa e viável, usando tecnologias de ponta para fazer essa integração. As coisas mudam para melhor quando fazemos parte dessa mudança. Pode acreditar. Olá, sou o Alexandre Pandoc, participei do programa Escola de Inovadores 2020 FATEC Sertãozinho, um projeto Compact PET. Esse programa ele foi muito importante para melhorar o desenvolvimento do meu projeto. Os materiais dos módulos que abordavam temas atuais e com a ajuda dos nossos mentores especialistas, vivenciei a experiência de apresentar o projeto para a banca, onde obtive bons feedbacks com boas ideias para melhorar o meu produto, melhorar o projeto, e além de ser selecionado como um dos melhores 50 projetos da Inova Cap 2020. Como vocês puderam ver, por essa pequena amostra, demonstrou-se que a Escola de Inovadores foi um grande sucesso e continuará sendo durante os próximos semestres. Assim como o programa Vitrine e o programa Acelera, também recentemente lançado, e que traremos no próximo programa aqui para apresentar para vocês. Bem, nós temos também aqui, que nós vamos mostrar bem rapidamente, os nossos apoios institucionais, que são a FATEC Sertãozinho, a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, a Prefeitura de Ribeirão Preto, através da Secretaria da Cultura, e a Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura de Sertãozinho. Obrigado pela sua audiência, pelo seu apoio ao nosso projeto. Temos recebido muitos comentários, críticas, observações, o que nos faz crescer, o que nos faz desenvolver, adquirir musculatura. Muito obrigado a todos vocês. Continuem conectados conosco, curtindo as nossas mídias sociais, ajudando na divulgação. Afinal de contas, o empreendedorismo precisa ser levado cada vez mais a sério, particularmente nesse momento de pandemia e pós-pandemia. Você que está aqui, olhando nos meus olhos, acompanhando o nosso trabalho, não se esqueça, o Empreendendo Já, ele estará novamente sendo reprisado, apresentado, divulgue às quintas-feiras, às 22 horas e aos sábados, às 18 horas. Acompanhe-nos pelas mídias sociais. Vem com a gente mudar sua vida e fazer um Brasil diferente.